Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre preenchimento facial. A grande maioria dos preenchimentos faciais são realizados à base de ácido hialurônico, que é uma substância que existe na nossa pele, porém essa substância é fabricada em laboratório. As áreas que podem ser aplicadas o ácido hialurônico no rosto são diversas. Exemplificar algumas para vocês. A maior queixa dos pacientes, muito provavelmente queixa do bigode chinês. Para tratamento dessa linha, logicamente, não devemos preencher apenas na região. Devemos fazer uma reestruturação de todo o terço médio do rosto para depois preencher diretamente na linha de expressão. Então você deve preencher a região malar, estruturar na região zigomática e por último fazer o preenchimento diretamente na linha de expressão do bigode chinês ou sulco nasoiliano. Associado ao bigode chinês, a gente sempre faz o preenchimento da região do osso zigomático, visando fazer com que essa região fique mais destacada, dando uma impressão num rosto mais triangular, que é um rosto de uma pessoa jovem, ao contrário de uma pessoa de mais idade que vai ao longo do tempo tendo um rosto mais quadrado. E essa é uma técnica muito conhecida pelos pacientes como top model look, para você dar destaque na região onde as mulheres, por exemplo, passam o blush. Outra região que a gente pode fazer o preenchimento facial são as olheiras, uma queixa muito frequente no consultório. Porém, para você fazer o preenchimento das olheiras, você deve fazer o preenchimento da região malar para dar suporte para a região das olheiras e depois fazer diretamente na queixa principal da paciente. Outra região que pode ser preenchida são os lábios. Essa é uma área um pouco temida pelas pacientes por acharem que vai ficar artificial, porém não. Existem produtos mais finos que a gente pode fazer que ficam de maneira muito natural. Regiões que podem ser preenchidas: contorno labial, filtro e volumização, ou as duas técnicas associadas. Outra região muito procurada pelos pacientes é a região do nariz, ou seja, a rinomodelação feita com ácido hialurônico. Ela vai com certeza trazer bons resultados sem que o paciente precise passar por uma cirurgia. E, logicamente, se ele gostar daqueles resultados, muito provavelmente se encoraja a realizar uma cirurgia posteriormente. Porém, nessa área devemos ter muito cuidado. É uma das áreas onde mais temos casos de complicações vasculares, ou seja, você deve fazer com um profissional extremamente capacitado. Então, sempre procure qual é a formação do profissional que você escolheu no site do CRM. Outra região que a gente pode fazer o preenchimento é a região do mento, ou seja, o queixo. Uma região muitas vezes negligenciada pela própria paciente, porque ela talvez não perceba que ali está o verdadeiro vilão do envelhecimento do rosto. Ou seja, essa região muitas vezes podemos projetar o queixo, fazendo pontos mais anteriores, podemos alongar o queixo fazendo pontos mais inferiores, e com isso a gente consegue tratar aquelas linhas muito popularmente conhecidas como linha da marionete, e aquelas linhas do bulldog, onde faz uma leve voltinha aqui na bochecha que muitas vezes incomoda os pacientes. A gente consegue tratar e amenizar esses problemas com o preenchimento de mento e contorno de mandíbula. Complementando a parte da região mandibular, o ângulo de mandíbula, muitas vezes procurado por homens, para fazer que o rosto fique com um contorno mais quadrado. Porém, com mulheres também isso pode ser feito para fazer uma continuidade da mandíbula, fazendo com que o rosto fique mais harmônico. Outra região que a gente também consegue fazer o preenchimento com ácido hialurônico são regiões das têmporas. Muitas vezes os pacientes não percebem aquele afundamento que tem nessa região, e o ácido hialurônico também pode servir para minimizar os efeitos do envelhecimento nessa região. Uma última destaque eu daria para a região do lóbulo da orelha. Muitas vezes, com o passar dos anos, aquele lóbulo vai ficando cada vez mais fino, enrugadinho, fazendo até um sulco no lóbulo da orelha, deixando até às vezes muitas vezes o brinco solto. O preenchimento na região
do lóbulo da orelha visa a gente dar mais volume e forma para esse lóbulo, fazendo com que ele não fique tão hipotrofiado ou tão pequeno. Todos esses procedimentos que eu falei para vocês podem ser feitos em consultório ou com anestesia tópica, né, um gel anestésico, ou bloqueios dos nervos da face, trazendo logicamente um grande conforto para o paciente na hora da aplicação. A durabilidade pode variar dependendo do produto usado. Produtos que a gente usa mais superficialmente, ou seja, mais próximo à pele, são produtos de menor densidade. E produtos que a gente usa na profundidade, geralmente produtos de maior densidade. Produtos de maior densidade duram um pouco mais, de 1 ano e meio a 2, e produtos de menor densidade em torno de 1 ano e meio.